Muito bem, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de FederaCast e estamos aqui com a diretora Rosângela e com o diretor Ricardo para falar um pouquinho sobre um tema que eu acredito que vai ser muito interessante, expectativa versus realidade. Mas muito bem, por favor, nós vamos nos apresentar agora e vocês, por favor, também se apresentem. Começando por mim, eu sou o Emanuel, estou no primeiro ano de mecânica. Bem, eu sou o Rafael Engers, também aluno de Mecânica 1. Eu sou o Lô Pereira, também sou aluno de Mecânica 1 aqui do IFSC. Eu me chamo Abdiel Felipe Costa, eu também sou aluno do Mecânica 1 aqui no IFSC do campus Xanxerê. As damas primeiro? Por favor, se apresentem nossos convidados. Então, eu sou Rosângela, fui diretora do campus, então, até 2020, né? E é um prazer estar aqui com vocês na estreia desse programa. Estamos muito honrados de estar aqui, já parabenizando vocês pela iniciativa. Bom dia, pessoal. Me chamo Ricardo Zanchetti, eu sou professor do IFSC. Atualmente estou na direção do campus. Assim que a Rosângela terminou o mandato dela, nós assumimos, né? Em abril de 2020. E é uma satisfação muito grande poder ter esse contato com vocês num projeto tão bacana, numa ferramenta que eu, no dia a dia, eu sempre procuro utilizar para me manter atualizado. Então, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. E espero que a gente tenha um papo bem agradável, bem descontraído. E estamos à disposição de vocês para esse papo bacana. Bom, o prazer de ter vocês aqui com a gente é todo nosso. E a ideia do FederaCast justamente surgiu dessa praticidade, porque como o próprio diretor estava anteriormente explicando, a gente pode escutar um podcast no carro, estudando, às vezes, até em qualquer lugar. Então se torna uma coisa muito, muito tranquila para você ter no dia a dia. Mas agora vamos ir para o tema principal, que é expectativa versus realidade. Eu tenho certeza que vocês, assim como nós, alunos, também tinham expectativas para como seria o ano de 2020, 2021. E eu tenho certeza que também acabou sendo uma coisa completamente diferente. Então, eu acredito que seria muito interessante se vocês dissessem pra gente quais eram as expectativas de vocês nesse ano de 2020. Então, começando aqui, né? Realmente vivemos um cenário que ninguém imaginava, né? Nós estávamos finalizando a gestão, então já pensando uma transição, cheio de expectativas também para a equipe nova que ia assumir, colocando em prática o seu plano de gestão. E num domingo à noite, então, no dia 15 de março, começamos no nosso grupo de diretores, então, de todos os campos do Instituto Federal, uma discussão sobre uma possibilidade de um aluno no campus Florianópolis ter com Covid, e o que nós iríamos fazer. Aí, a princípio, se pensou em cancelar as aulas só no campus Florianópolis, depois na Grande Florianópolis, mas como nós trabalhamos em rede, e a comunicação ficou muito difícil, foi uma das aprendizagens nesse período, a repercussão da informação, usando os recursos que nós tínhamos de WhatsApp, né? Então, no momento que nós estávamos ali conversando com a nossa reitora, na época, a professora Maria Clara, a notícia já estava se espalhando em outros grupos paralelos de professores e alunos, e eu já comecei a receber já no próprio domingo à noite, vão ser suspensas as atividades, o que é esse Covid e tal. E, de fato, no dia 16 de março, então, na segunda-feira, nós já cancelamos as aulas, somos a primeira instituição aqui em Xanxerê que tomou essa iniciativa, né? E também acredito que uma das primeiras que já teve como meta manter o vínculo com os alunos. Já no dia 16, nós mantivemos as aulas, claro que com muita dificuldade, porque foi um processo de adaptação mega rápido, né? Mas já mantemos o contato com vocês, com os alunos, porque naquele momento a nossa meta era não perder o vínculo. Mas uma expectativa, assim, de que isso duraria talvez uns 15 dias, né? Mas nesse meio tempo... Todo mundo tinha essa expectativa. Isso. Isso é temporário, uns 15 dias. 2 semanas. Exatamente. Só que nesse período começamos também a ter as informações do que estava acontecendo em outros países. Era bem na época que na Itália eles iam para a sacada cantar, né? Porque estavam sentindo já o impacto do isolamento.
E aí fomos, assim, nos adaptando, literalmente, nesse primeiro momento, a dar conta ali do que vinha dia a dia, nos organizando, né, possibilitando acesso para os alunos. E foi assim, então, que fomos finalizando a nossa gestão, cheia de expectativas que tinha, e acredito que para a equipe que assumiu um grande desafio, né, porque assumiu nesse cenário. E eu acho que um dos pontos bem bacanas e positivos foi que a equipe que assumiu tinha já um contato com a gestão. O professor Marcelo, que é o chefe de ensino, ele era nosso coordenador de pesquisa, então sempre participava das reuniões de gestão, estava por dentro da complexidade que é o IFSC. O IFSC não é uma instituição simples, né? É uma instituição muito complexa. A Milena, que assumiu a diretoria de ensino, de administração, por um bom tempo foi assessora de direção, e depois ela estava no registro acadêmico, então participava já das reuniões de gestão, conhecia a dinâmica do IFSC, e o professor Ricardo participou do PDI, que é o planejamento da instituição, né? E ali cheio de expectativa também para os 4 anos que viriam, mas também estava já por dentro. Mas é claro que foi também um processo de transição bem truncado, não como nós gostaríamos, e acho que a gente foi vivendo um pouco a cada dia, né? Com planejamento e com novidades que surgiam a cada momento. E você, Ricardo, você tinha alguma expectativa diferente ou foi mais ou menos a mesma coisa que a Rosângela? Olha, Luan e colegas, a expectativa minha era gigante, tá? Então, acho que a gente pode ficar bem à vontade aqui, né? Porque sempre o podcast é algo bem, assim, Sim, bem pode ficar descortado, bem à vontade. Então, eu diria assim que eu vou dividir as minhas expectativas em dois ângulos, né? O primeiro é o ângulo pessoal, né? Porque ser diretor do Instituto Federal é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande, mas para mim, do ponto de vista de docente, é o maior cargo que eu assumi até hoje, é a responsabilidade maior, né? Então, as minhas expectativas pessoais eram imensas. Então, a gente já tinha, por exemplo, data da posse, né, que seria o dia 12 de abril. A reitora, na época, a nossa reitora, a professora Maria Clara, ainda estava finalizando, né, o seu período de gestão, terminava no final de abril, se não me engano, né, e a gente disse, eu trocando mensagem com ela, né, já em conversa com a Rosângela, não, vamos programar para o dia 12 de abril, aí, é claro que eu já tinha uma roupa especial para isso, comprada, né, um discurso escrito, né, todo dia eu ia lá e lia, escrevia um pouquinho. Eu tinha uma lista de convidados, né? E a gente tinha um cardápio para essa noite, para esse dia, que era o dia 12 de abril. E é claro que essa foi a frustração, né? De não ter acontecido esse momento bacana, um momento público. Eu, pessoalmente, né? Como eu falei, para mim é uma realização, né, pessoal, né? Vocês estão iniciando a vida profissional de vocês, acadêmica e profissional, e a gente tem que comemorar esses momentos, né? Por que não? Com certeza. Então esse lado pessoal, para mim, ficou faltando alguma coisa, né? Ficou um gostinho de, eu queria, né? Enfim, a vida também é superar as nossas frustrações, é lidar com as nossas frustrações. Não diria que seria uma frustração, mas como eu falei para vocês, ficou um gostinho de quero mais, tá? E a Rosângela queria falar? Não, eu queria só dizer que faltou o ritual de passagem, né? Que é importante nesses momentos aí, que é um ritual mesmo, e como é a formatura dos alunos, como é a posse, é esse ritual que simboliza, né? Ficou faltando, vamos ter que guardar a roupa para a próxima oportunidade. Pois é. Então, isso ficou a parte pessoal, a parte Ricardo, né? Que eu sou uma pessoa igual a todos nós temos sentimentos e temos expectativas e assim por diante. E a parte profissional, a parte de direção, a parte de rotinas do dia a dia, ela teve um desafio redobrado, né? Uma overdose de horas de computador, de horas de leitura, de reuniões, né? As reuniões virtuais, elas são extremamente cansativas,
E ela, no meu ponto de vista, também a gente não consegue uma eficiência tão boa, né? Quando eu estava como professor, vocês se livraram de mim, sorte de vocês, a gente explica bem o termo eficácia e eficiência, né? Então, assim, a reunião virtual, ela perde um pouquinho da eficiência porque nós somos contato, nós precisamos de muito contato ainda, né? Aos poucos estamos aprendendo a trabalhar no virtual. Então, a gente teve uma posse que a gente chama pro tempore, porque a gente também vivia um momento agitado na reitoria, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. O reitor eleito, na mesma eleição que nós fomos eleitos, ele não pôde tomar posse naquele momento, ele tomou posse dias atrás, né? Aqui a gente não entra no mérito se podia ou não podia, não é essa a questão. Isso nos deu muita turbulência, porque além da gente não ter o contato dos colegas, que era, às vezes, ir até a mesa do colega, perguntar como era isso, né? A gente também, na reitoria, tinha uma equipe em formação, né? O reitor que foi eleito não conseguiu assumir, ele já tinha a equipe dele pronta, e o novo reitor que assumiu, que a gente chama pro tempore, por um tempo pequeno, né? Ele foi formando a equipe e assim foi um período muito difícil, sabe? Mas eu acho que o que ajudou a gente a superar tudo isso? O trabalho de todos os servidores do campus Xanxerê. Porque todo mundo teve paciência quando as coisas não davam certo, né? As coisas não se encaminhavam do jeito mais rápido e mais assertivo. A gente foi aprendendo, né? Tanto é que eu lembro, assim, que as primeiras vezes que a gente conversou sobre as atividades não presenciais, olha, faça alguma coisa para não perder o contato com os alunos. Era essa a nossa ideia. Os primeiros 15 dias, né? Que era o que a gente achava que ia durar. E aí depois a gente foi indo, não, isso aqui não é mais só perder contato, é avançar os conteúdos, é trabalhar a carga horária, é abordar os temas que estão lá para ser abordados, né? E aí os colegas, os professores, né, que estavam praticamente na linha de frente, né, alguns campos fizeram as pararam um mês para se organizar, outros pararam até mais, outros pararam os 15 dias. Quando a gente fez a reunião para propor uma parada de 15 dias, 3 semanas, nós levamos uma surpresa, porque os professores falaram, não, eu não quero parar. Eu já consegui aprender a lidar lá na tal ferramenta e eu não quero parar. E aí a gente decidiu avançar, sabe? E aí, para fechar, então, essa expectativa profissional foi um momento muito difícil, um momento de aprender errando e acertando, corrigindo, mas a parceria de todos os colegas foi fundamental, porque houve um processo muito colaborativo entre os colegas, todos os servidores, porque a gente fala, e a gente tem uma tendência de falar daquilo que é a nossa área, que eu sou professor, mas, por exemplo, nós temos o setor de compras, né, que abastece o IFSC, que paga a conta de luz, que paga a conta de água, que paga a internet, então precisa comprar insumos, e toda essa engrenagem, ela funcionou. E um ingrediente a mais, né, uma pitada a mais de dificuldade que a gente teve, é que todos os coordenadores também, a maioria deles eram novos nas funções. Então, por exemplo, falei de compras, a nossa colega Thaís, que trabalha lá na coordenação de compras, ela assumiu juntamente com nós, né? Então, alguns coordenadores eram mais antigos, assim, já estavam na função, e muitos aprendemos todos juntos. Mas a gente testou o nosso potencial de lidar com as adversidades, e agora a gente viu que o potencial é bem grande mesmo. Bom, o senhor falou sobre frustração, e eu tenho certeza que todos aqui tiveram uma certa frustração graças a expectativas. Eu mesmo, inclusive, os meus colegas, no caso, o Rafael e o Henrique, que eu sou um pouquinho mais íntimo, a gente começou em 2018 já a estudar para fazer a prova, né? Aí, beleza, vamos lá, não, vamos se organizar, vamos ir na casa do Rafael, que a gente vai lá, estudar a prova de Enem, vamos passar, fazer tudo certinho, aprender mesmo para chegar lá já arrebentando, né? Aí, quando chegou a hora, foi pro sorteio. Então, a minha primeira frustração é que ao
comentário do Rafael e do Luan Henrique é que eu acabei não entrando nem por primeira nem por segunda chamada. Eu tive que esperar mais um pouquinho e passar por um processo diferente. Claro que deu pra passar tranquilamente, foi muito de boa mesmo, mas essa foi a minha primeira frustração, digamos assim. E eu acredito que essa expectativa estava muito alta para todo mundo, e principalmente os alunos, no caso. Eu lembro perfeitamente que na nova série, antes da gente vir para o ensino médio, a gente fez um trabalho sobre a Covid, né, em ciências. E eu lembro de estar lá apresentando e ter falado: ah, mas a Covid ainda é uma doença que está lá para a Europa, não tem casos ainda no Brasil, então provavelmente só vai durar 2 semanas mesmo. Aí passou aquelas. Aí começou a quarentena, né? E a gente tudo. Ah, tudo bem, 2 semanas, mas vamos para descansar. E agora tá, estamos nós. E qual é a expectativa de vocês também? No caso, colegas. Cara, minha expectativa é de começar. Minha expectativa tá o seguinte: 2020 tá tudo organizadinho, assim, ó. Tá aquela organização bonita. Eu não sou um cara que me organizo, mas meu time organizado é um ano bonito, cara. Estudar, preparar no ano, estudar bastante, chegar no IFSC, fazer aquela prova, estudado, assim. Cara, Arrebentar. a pandemia me deu um soco na cara, mas um soco, um gancho de direita. Nossa! Eu caí no chão de cara, assim, ó. Pô, caí. Todo mundo teve que cair uma hora, todo mundo. Daí tive aquele tempo que eu pensava, pelo menos o ano foi bom, mas tem umas férias adiantadas, né? Tá bom, pelo menos, sabe? Tem umas férias aqui. Vou voltar rapidinho. Só olha aqui, ó. Passa aqui, 15 dias, passa rapidinho aqui. Um mês passa rápido também. Não se preocupa, pode me dar um pouco mais do tempo. E 2 meses, tá, tudo bem. 4, tudo bem, né? Tranquilo. Foi indo, até que deu até hoje, assim. Loucura, né? Loucura. Enquanto a vocês, Luan, Henrique e Abidjan. Bom, assim como o Rafael, a gente tinha mais ou menos os planos ali alinhados, né? Ficar estudando realmente, fazer a prova do IFSC final do ano, projetos aí à parte, etc. Mas com a pandemia não deu muito certo, né? Aí, como o diretor tinha falado, referente ao processo de adaptação e coisa que a gente, lá na nossa outra escola, a gente ouvia sobre o IFSC, que o IFSC já tinha começado logo assim que acabou o presencial, eles já começaram online e coisa. A gente ficou realmente impressionado com isso na época. E referente a isso, a gente tinha diversas expectativas, diversas coisas para fazer, que a gente queria fazer esse ano passado, esse ano também. A gente, claro, a gente ainda tinha esperança que já teria voltado ao presencial mais ativo, realmente. Mas ainda estamos aí com 30% da capacidade voltando, certo? Uhum. Achei que você ia falar. Só concluindo, que a gente tinha diversas expectativas, queria estudar bastante também, mas assim como a situação do Rafael, a pandemia não nos ajudou muito ano passado. E é isso. Em relação às expectativas, por minha parte, realmente foi bem isso, porque a gente tava com a expectativa que até setembro no máximo já passa, né? Quando começou mesmo a pegar as casas aqui no Brasil, setembro já passa, já vai estar fora o isolamento, já vai voltar tudo normal. Bom, estamos em setembro do outro ano e ainda não voltou tudo ao normal, né? Mas enfim, em relação à minha expectativa, realmente a gente esperava que quando a gente entrasse para IFSC, ia ser aquele contato tanto com a comunidade escolar, os alunos, professores e tal, né? Todo dia convivendo com eles, né? Praticamente o dia inteiro. Daí, só que a expectativa foi quebrada, né? E às vezes, um dos problemas que foi levantado, né? Não é só a questão social, digamos assim, só que a própria questão educacional, né? Porque quando a gente estuda em casa, por exemplo, o nosso tempo de concentração se torna menor e também há várias distrações, digamos assim, né? Porque, por exemplo, o ser humano consegue ficar até 50 minutos num nível de concentração alto, digamos assim, né? Quando a gente está tentando se concentrar. Só que o problema é quando estamos em outros ambientes, aí já complica, porque, por exemplo, estou no meu quarto, só que tem várias distrações. Tem, às vezes, o celular que toca, me manda mensagem, ou às vezes tem coisa aqui para me organizar, enfim. Mas, realmente, a expectativa era carro que de... passa na rua sempre tem. Exato. Então, a gente tinha uma expectativa de que fosse uma experiência como se fosse uma pré-faculdade, digamos assim, né? Seria o dia inteiro dentro das instalações do IFSC, estudando, com várias matérias.
porém, por conta, né, da pandemia, a gente teve que se adaptar ao ensino à distância, né, ao EAD, ao ensino remoto. Mas também a gente se adaptou, estamos com a expectativa para que E ano que vem lembrando, já volte tudo adaptação normal. não necessariamente é algo ruim. Sim, sim, óbvio. Mas, digamos assim, na verdade, essa adaptação ao Covid foi algo que a gente, na verdade, foi algo repentino, né, que a gente tava. Então, não é algo assim que é um processo mais longo, digamos assim, não, foi um processo curto, a gente teve que se adaptar ao ensino remoto, né? Mas a gente está com essa expectativa, então, no próximo ano, né, já voltar tudo ao normal. A maior parte dos adolescentes que de 15 anos para cima já estão vacinados. Então, estamos com a expectativa que ano que vem volte tudo ao normal. Mas também, né, se a nossa expectativa não for atendida, daí já é para acabar. Bom, agora saindo um pouco dos campos da expectativa e vamos falar um pouquinho mais sobre a realidade, que vai ser a segunda parte, no caso disso tudo, nosso tema. E bom, vou ter certeza que no caso do Ricardo e da Rosângela, vocês já acabaram já puxando um pouquinho da realidade. E é muito. A gente fala bastante sobre as dificuldades da pandemia e etc. Mas eu gosto de pensar nisso como um desafio que a gente teve que passar e que a gente aprendeu muito com isso, porque eu não sei se teve alguma coisa assim, ou teve uma coisa parecida como o que está acontecendo agora no Brasil. E, sinceramente, pelo que, ao meu ver, todo mundo saiu muito bem e a gente teve muito aprendido graças a isso. Mas agora, voltando um pouquinho mais pro tema, como é que foi a realidade? Como é que foi aquele processo de quebra de expectativas para vocês? Então, galera, essa quebra de expectativa que vocês falam também foi nossa, né? Nós tínhamos e ainda temos esse sentimento de poder proporcionar para vocês tudo que o IFSC pode, né? Vocês vão ver e acredito que já tem um sentimento de orgulho de trabalhar nessa instituição, porque ele trabalha com uma formação integral. Então, o professor Ricardo falava há pouco dos eventos que nós tínhamos, que possibilitava vocês conhecerem a rede, que é 20, para ver quanto é grande, né? Isso a gente só conhece vivendo. Contato com os alunos dos 22 campos do Instituto Federal, seja nos jogos, seja nos seminários de pesquisa, as aulas práticas, os nossos intervalos culturais, as nossas rodas de conversa, os projetos. O IFSC é uma instituição muito dinâmica e viva. E a gente sente essa frustração também, né? E carrega até um pouco esse peso, e uma das consequências, né, e realidade é até o adoecimento de muitos profissionais e servidores nesse período, né? Justamente por lidar com essa frustração e lidar também com realidades muito diversas que nós temos, né? Filhos pequenos, se adaptar à aula online. Então, foram muitas mudanças e muito bruscas, né, sem esse processo de adaptação. Inclusive de legislações, que nos dá uma insegurança, a gente que está à frente, né, da instituição. Então, quando eu falava ali que nós vamos tocar o IFSC, que não vai parar, né, e isso os servidores abraçaram essa ideia, mas eles nos perguntavam, tá, mas isso aí vai contar de eletivo? Legalmente pode? Nós não tínhamos legislação que amparasse. Nós dizíamos, não, nós vamos porque agora a gente quer manter o vínculo. Mas e a insegurança, né, de quem está à frente, né, nesse momento, os casos são, desse amparo. O processo mesmo que vocês se prepararam com provas, de repente não dá mais para fazer provas, porque muitas salas, muitos alunos, vai ser sorteio. Lida com a frustração da sociedade, que estava preparado, né? E aí o professor Ricardo respondeu mais do que eu até, mas eu um pouco também, da cobrança. Puxa, meu filho estudou e agora vai ser um sorteio, né? E a sociedade vem nos cobrando essas mudanças, né? Porque, claro, eles estão acostumados, né, com uma metodologia, e lidar com a frustração nem sempre é positivo, né? As pessoas reagem de formas diferenciadas, porque tinha um planejamento. Então, agora, um aprendizado, e muitos que a gente teve, é a nossa capacidade de criar, né, de se reorganizar, e estarmos aqui hoje é um fruto disso. Essa ideia de vocês, né, do podcast, surgiu justamente dessa necessidade de ampliar a comunicação. Vocês, de forma virtual, se organizaram, né, os servidores abraçaram essa ideia, já parabenizo a Regis, então, né, nossa colega que coordena esse projeto, e muitos outros. O IFSC aprovou inúmeros projetos nesse período de pandemia, ficando em primeiro lugar, né, em vários, depois o professor Ricardo pode falar,
mas nós não paramos, né? Mas numa realidade totalmente diferente da que a gente vinha trabalhando e acostumados, mas tem muitas aprendizagens e mudanças que acredito que a gente não retrocede mais. A educação, ela tem uma mudança significativa, trazendo, né, as tecnologias e mudando o nosso modo, que eu acredito que vai ser um paradigma mesmo de mudança de novas formas agora. E é uma das maiores frustrações que eu vivi, primeiro que vocês não me chamem mais de senhor, tá? O Luan, a última vez, me chamou de Ricardo. Gostei, tá? Fiquem bem à vontade. Vou tá? repetir, então. Sem maiores problemas, assim, fiquem bem à vontade. A maior frustração que eu ainda sinto, vocês são já vencedores, né? Porque, vejam só, vocês não tiveram oportunidade nem de conhecer as instalações do IFES. E vocês ficaram conosco, né? Resistiram. Mas a maior frustração mesmo é a gente ter essa sensação de impotência diante de algumas perdas que a gente teve, né? E perda de alunos que saíram do IFSC, né? Perda de pessoas que morreram, né? Pessoas que adoeceram, e a gente, assim, não conseguia explicar por que a gente está assim, o que está acontecendo, porque eu vejo, assim, que foi um período rápido, que a gente se frustrou. Depois teve aquela parte do lockdown, que fechou tudo, mas ali em setembro, outubro, começaram outras dificuldades, que foi, por exemplo, por que vocês não voltam? O comércio já abriu, a academia já abriu, e aí essa frustração foi muito grande de a gente não conseguir repassar tudo que a gente fez para a sociedade, passar para os pais, para os próprios alunos, né? Como a Rosângela falou, nós não paramos um minuto, pelo contrário, a gente nunca trabalhou tanto, né? Em termos de horas, né? E essa foi a maior frustração. Só para vocês terem uma ideia, todo o IFSC, a gente tinha mais de 40 mil alunos matriculados. Quando a Rosângela falou que é grande, o IFSC é gigante, né? E assim, há uma estimativa aí que a gente perdeu 25% dos nossos alunos, tá? De todos os níveis, tá? A gente está falando de todos os níveis. É claro que essa evasão, ela também já existia em outros anos, mas ela foi muito acentuada agora na pandemia, né? E isso frustra porque a gente, como educador, né, percebe o IFSC como uma excelente oportunidade, mas a gente não conseguia mais traduzir isso para a sociedade, para os pais, para os próprios alunos, né? E aí, como eu falei, a partir de outubro, novembro do ano passado, as dificuldades que a gente tinha superado em termos de rotina de trabalho, docente e administrativa, elas começaram em termos de retorno da presencialidade, né? E assim, destacando essa parte de não parar, né? E a Rosângela falou muito bem. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma legislação que diz que é 200 dias letivos, né? E quando a gente entrou para o remoto, a gente não tinha nem essa legislação que dizia assim, olha, agora não precisa mais obedecer 200 dias, é a carga horária, né? Então, você pode fazer uma atividade, contar carga horária e tal. Essa insegurança, ela gerou muito adoecimento, muita angústia, muita preocupação. Mas isso foi superado. Até agosto, setembro, a gente superou. E aí entrou no radar a questão do retorno à presencialidade, que foi e ainda está sendo muito desgastante, sabe? Há uma polarização, né, no Brasil, uma divisão no Brasil, mais ou menos assim, ou é apoiador do presidente que está aí, né, que daí a gente leva as pessoas que apoiam, levam alguns adjetivos, ou do passado da gestão do Brasil, propriamente dito PT, né? Então, só tem essas duas divisões no Brasil. E aí, se você dizia, olha, eu acho que dá para voltar, mas com cuidado,
os radicais dizem assim, você é um genocida, você é bolsonarista, você é não sei o quê, tá? Isso começou já desde outubro do ano passado. Se você dizia, não dá para voltar, nós temos a ciência, nós temos uma política de segurança no IFES, que tem todo um regramento. Não, você é PT. Você é do PT, você é comunista, você Então, começou a ficar muito difícil e ainda tá? Mas, falando um pouco das nossas realizações, quem esteve no campus antes da pandemia e quem vai para o campus agora, enxerga um campus diferente. Em termos de estrutura física, a gente mudou algumas coisas assim que parece que o campus ficou novo, né? Algumas reformas que foram feitas, né? E assim, não é trabalho da nova gestão, é um trabalho que a gente deu continuidade. Por exemplo, toda aquela climatização do bloco 5, que é o nosso cartão postal, bloco novo, começou na gestão da Rosângela e equipe, né? Nós finalizamos a cobertura dos toldos, né? Um novo laboratório, que a gente gastou quase R$500 mil naquele laboratório de informática no bloco 5. Então, essas coisas aí, elas foram neutralizando as nossas frustrações. A gente começou a pensar, vamos ver o lado bom da coisa, né? A gente converteu, por exemplo, o lanche, né? Que é distribuído para os alunos no intervalo, a gente converteu em cestas, né? Em kits, entregues às famílias que se cadastraram. Então, a gente entregava lá frutas, pão, massa, né? Então, a gente começou, olha quanta coisa bacana está acontecendo, vamos começar a ver isso aí, vamos começar a divulgar isso aí, para ficar, para tentar neutralizar e se sobrepor às coisas ruins, né? A maior frustração é essa que a gente tem, que a gente perdeu alunos, né? Que a gente teve colegas que adoeceram, e a gente enxerga o IFSC como a melhor oportunidade. Eu não tenho problema de dizer uma das melhores, não. O IFSC para o ensino médio é a melhor oportunidade que nós temos aqui na região. Tá? E a frustração é que a gente perdeu alguns alunos que eu tenho certeza que ia fazer... A vida deles mudou totalmente com essa pandemia e com decorrência de uma desistência, né? Eu, por exemplo, tenho minha filha que estuda lá em São Miguel do Oeste, né? Eu tenho mais filhos aqui em Xanxerê, né? Eu tenho 2 casamentos, então a minha filha mais velha está no terceirão lá. Pensa na frustração dela, né? De não ter mais ido para o IFES, que agora ela começou a ir nas aulas práticas, e, por exemplo, uma frustração de não ter formatura, né? Que é a parte pessoal, né? Como eu falei no início da nossa conversa, tá? Mas vamos em frente, né? Vamos aos poucos, acredito eu que a gente está voltando com muita segurança, né? E assim, vamos fazer uma proposta para o pessoal que vamos esquecer o 2020, né? Então, vamos propor aí que quem entrou em 2020 fica um ano a mais no IFES. Pode ser? No ensino médio, né? Bom, a gente realmente teve todo esse processo extremamente complicado, de alguma coisa completamente nova que ninguém estava esperando. Só que eu gosto de encarar a mudança como algo bom. E eu acredito, sinceramente, que todo mundo aqui deu o seu melhor e conseguiu lidar com a situação de uma forma muito boa para todas as universidades. Até porque todo mundo sabe que nem tudo está no nosso controle, mas falando do que a gente tem controle, eu tenho a segurança de dizer que foi um processo que foi feito de uma boa forma, que foi feito de uma forma consistente, que a gente consegue ficar satisfeita. E, bom, a nossa realidade como alunos foi realmente assim, teve aquela expectativa mesmo, a gente teve que aprender a lidar com as aulas online, a gente teve que aprender a lidar com os professores aprendendo a lidar com as coisas, aprendendo a lidar com aquele software novo, Meet, e ligar o microfone, ligar a câmera, e aí ver se não tem tarefa, mas tem negócio lá, mas aí muda, e de vez em quando dá um bugzinho, aí tem que talvez refazer. Então, a gente sempre leva bastante para esse lado de, eita, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas, por um outro lado, tem uma coisa positiva aí. Porque a gente aprendeu a lidar com adversidades novas, coisas nunca antes vistas, e a gente aprendeu muita coisa no processo.
Então, apesar de ter dado aquele bugzinho de vez em quando, apesar de a gente ter que ter mudado de plataforma de vez em quando, a gente conseguiu aprender ainda e, pelo menos para mim, foi uma experiência muito boa e muito interessante. Eu lembro que quando eu entrei, eu tinha bastante curso atrasado, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, porque não foi nem por primeira nem por segunda chamada. E foi algo mágico, realmente foi algo mágico. Ver aquelas, nossa, 18 matérias, aqueles trabalhos para fazer, estudar conteúdo que eu nunca tinha visto antes. Então, mesmo que realmente tenha ocorrido todas essas coisas, por um outro lado, teve uma base muito boa de aprendizado, teve muitas coisas boas de tirar daquilo. Então, realmente, não tem essa de ficar só olhando para a diversidade, tem muita coisa boa que a gente tirou disso. Eu acredito que seja o mesmo com os meus colegas, Rafael, o Henrique, a Ligiel. Mas vamos contando aí como é que foi a realidade de vocês. Sim, com a pandemia abriu nossas perspectivas, de certa forma, para outros métodos de ensino, para outras formas de realmente aprender as coisas. Assim como aqui no campus, no CTM aqui, hoje a gente estava usando os vídeos do curso 2000 lá, para aprender as coisas, do telecurso 2000, isso, para aprender as coisas realmente, referente à usinagem e etc. Assim como Harvard, por exemplo, que é uma instituição lá fora, disponibilizou alguns cursos para alunos que têm conhecimento do inglês poder fazer e ter esse aprendizado também. Então, realmente teve diversas formas de ensino, diversas formas de aprender as coisas, que nós, alunos, a gente teve que ir atrás também. Inclusive, professores foram atrás. E essa forma de adaptação também é uma coisa muito, muito boa de se olhar, assim, muito importante. A adaptação foi um negócio muito bom, porque até mesmo a gente, como aluno, teve que ir atrás de algumas coisas. Por exemplo, como a gente achava que o cigarro estava meio complicadinho para todo mundo ficar olhando toda hora e porque ficava caindo às vezes, a gente criou um servidor no Discord, que é uma plataforma mais para pessoas da nossa faixa etária, que a gente está mais acostumado e etc. A gente colocou lá tudo bem certinho, horário, link para Meet, o que vai fazer essa semana, o que vai fazer nesse caso aqui, dever de casa, parte para discutir trabalho, etc. Tudo bem certinho, isso foi a gente que teve que ir atrás. Então, novamente, eu ressalto que foi uma coisa muito, muito interessante de ter. Foi importante ter esse desafio para a gente aprender a fazer coisas novas. Na parte da minha pandemia, acontece o seguinte, ó, na parte da perspectiva do realidade do IFSC, acontece o seguinte, para explicar como que ela foi, eu vou explicar um pouquinho antes. Lá estava eu, tranquilo, feliz, falando o seguinte, esse ano 2020 vai ser maravilhoso. Como eu falei, ele aquele socão. Aquele. Daí já comecei perdido para adiante. Daí começou a aula, começou online da outra escola, no ano. Daí eu fiquei também perdido um tempo, tive que me acostumar um pouco com isso, demorei bastante. Eu basicamente estava um primato em meu computador fazendo as coisas do trabalho. Primato, assim, ó, primato. Um completo primato. Daí foi avançando assim, consegui fazer minhas coisinhas aqui, coisinha ali. Mas geralmente fazer trabalho, sei lá, muito rápido. Daí ficava com muito tempo livre, não sabia o que fazer. Daí ficava no meu quarto, deitado na minha casa, ficava na minha cama, olhando o celular, o dia todo, não tinha mais o que fazer. Daí eu tava totalmente sem ritmo pra nada. Totalmente sem ritmo, totalmente. Daí eu vi, passando isso, que legal. Começou, 18 matérias. Eu sem ritmo nenhum. Foi só isso na minha cara, assim, ó. Sem ritmo nenhum, só levei um sobre novo. Mas quando o tempo foi passando, fui me adaptando de novo a estudar, né? Fui me adaptando de novo, a ser uma luz novamente. Daí foi indo. Até que eu adaptando bem já, estou mais preparado para o trabalho do IFSC. O Discord deu muitas coisas, muito a vida de aluno do IFSC, ajudou muito. E estou melhor já, estou melhor. Muito melhor, com certeza. Bom. Não estou mais um primato no meu computador, não sou mais tão primato. Em relação à realidade, agora eu lembrei do negócio que quando a gente estudava, assim, quando a gente estava no ensino fundamental, às vezes a gente falava, nossa, pensa que legal seria se a gente pudesse estudar em casa, né, usar o computador para usar em casa. Daí essa realidade veio de repente, daí a gente ficou meio baqueado, assim, enfim, mas a realidade foi bem, em relação ao IFSC, né, acho que como a gente foi por sorteio, acho que a gente esperava que no IFSC ia voltar
já no início do ano, pelo menos 30%, né? Como a gente não tinha conhecimento sobre as políticas de segurança do IFSC, acredito que a maior parte das pessoas pensaram que a gente ia voltar presencial no IFSC, né? Quando a gente entrasse e tal, mas daí, no caso, a gente continuou no ensino à distância, né? Então, a realidade foi bem diferente do que a gente esperava, né? Como já foi mencionado por vocês. Porém, não é aquela realidade que é um caos, digamos assim, né? Não é uma realidade que não é possível fazer nada, nenhuma atividade, não é possível aprender nada, porque realmente é algo que, como a gente já tinha se adaptado no ano anterior, agora já se tornou muito mais fácil esse processo de a gente participar das aulas, e enfim, mas mesmo assim teve as dificuldades porque as plataformas, né, eram diferentes do que a gente usava no ano passado, mas mesmo assim a gente teve, durante esse ano a gente já teve bastante aprendizado, a gente aprendeu a lidar com as plataformas, enfim. A realidade foi diferente do que a expectativa, mas foi uma realidade. Inclusive, não se perdeu a qualidade, deu para passar o conteúdo. A realidade, ela é uma realidade bem concebível, digamos assim, é bem fácil de ser compreendida, digamos assim. Então, eu acredito que uma lição que a gente pode tirar de tudo isso é que não necessariamente você ter um desafio ou alguma coisa ruim. Todo mundo, tanto alguém que coordena, um profissional, quanto o aluno, estudante, que tem só como papel estudar e tirar notas boas, todo mundo tem um desafio muito grande. Mas a gente não tem que ficar só olhando com a parte ruim de tudo. A gente tem a oportunidade de aprender muitas coisas boas, muitas coisas que, se não fosse por isso, talvez a gente nunca teria contato, como, por exemplo, o próprio servidor do Discord, as próprias ferramentas que a coordenação teve que criar e ir atrás para trazer todo esse conhecimento para a gente. Então, toda essa questão da adaptação foi muito importante. Mas não somente só por isso, como também para as outras áreas da nossa vida, com certeza. Então, isso aí vai ficar não só como uma coisa ruim, como aquela mancha. Eu acredito que não vai ficar assim. Eu acredito que vai ficar, pelo menos na nossa vida, como um período de superação, com certeza. Então a minha lição com tudo isso é que a adaptação é algo essencial para todas as áreas e não necessariamente a gente precisa ficar só olhando para as coisas ruins. Vocês concordam? Tem alguma coisa para adicionar a isso? Qual foi a lição de vocês? Luan, é exatamente, né, isso que você fala, a nossa capacidade de transformação. E vocês, alunos, nos surpreenderam também. Quando e para nós, por exemplo, a coordenação pedagógica, é onde eu atuo hoje, nós começamos, antes nós recebíamos os pais no IFSC, e hoje nós entramos nas casas dos alunos, né, via Google Meet, para conversar com os pais, para fazer o retorno do conselho de classe. Então, a gente faz um processo inverso, e que traz uma aprendizagem significativa, assim, para nós. E quando nós começamos a voltar, os alunos nos diziam, não, mas agora os alunos criaram o Discord, a gente está conseguindo se organizar, está muito melhor. Mas o que é isso? Tal? Não, os alunos criaram, eles mandam os links das aulas ali. Nossa, é isso, sabe? É esse protagonismo, essa capacidade de se virar nos 30, vamos dizer assim, né, que vocês tiveram, que nos enche de orgulho e nos faz reforçar o potencial que vocês têm. Né, faz nós acreditar mais ainda e desafiar vocês mais ainda, né, porque vocês têm condições de superação mesmo, que é isso que você está dizendo. E eu acho que a humanidade precisava, sabe, claro, não precisava ser dessa forma com vírus, mas repensar o ritmo de vida que nós vivíamos. Né? Nós estávamos muito acelerados e essa pandemia, ela trouxe, pelo menos para mim, agora do ponto de vista pessoal, sim, profissional, um outro olhar, valorizar muitas outras coisas, valorizar a saúde, valorizar a família, o próprio contato que nós ficamos sem, né, o quanto nós precisamos de tocar no outro, de estar próximo, e vai ser uma outra aprendizagem o retorno. Né? Hoje, agora há pouco, falava com os professores que estão ali na sala, no laboratório de alimentos, e é muito diferente hoje, né? O nosso retorno, voltar. Então, essa própria volta, nós não somos mais os mesmos que saímos daqui no dia 16 de março de 2020, lá para ficar 15 dias, né, em isolamento. Nós somos outras pessoas que eu acredito que aprenderam muito, pelo menos da minha parte, aprenderam muito nessa pandemia, transformaram,
acho que passaram por essas ondas aí que o Rafael fala, né? De loucura, de grupos de WhatsApp. Hoje a gente ainda tem, né? Não tem mais horário de trabalho, é à noite, a gente está respondendo. E aí momentos de desânimo, e depois não de superação, mas eu acho que isso trouxe um crescimento bem grande, assim, pelo menos do que eu observo. E, claro, a gente não pode esquecer as perdas de vida que teve, isso não tem, né, não tem preço, e acho que essas famílias estão sofrendo muito. E eu acho que nós, enquanto IFSC, tentamos dar essa contribuição. Sempre nas nossas reuniões a gente dizia preservar a vida. Algumas aprendizagens, a gente tem perda, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas vamos preservar vidas. Então, realmente foi um momento único, ímpar, assim, que eu acho que a gente vai contar isso muito, né, para os nossos netos, filhos, do que viveu nessa pandemia. Então, o que a gente percebeu, Luan e colegas, é que aquilo que a Rosângela falou, valorizar, né, o contato. A gente percebeu que alguns colegas nossos, às vezes, adoeciam por estar trabalhando no IFSC, né? E as famílias morando longe, né, alguns casos específicos. E que isso, depois, teve outro significado, porque também as pessoas só em casa começaram a se sentir doente, né? Por quê? Porque nós somos do contato, nós somos do olho no olho, nós somos da conversa de corredor. Eu acho que o que a gente aprende com os colegas, né, é algo muito rápido e sem formalidade, sabe? Então, por exemplo, é o que a gente conversava outro dia com a Rosângela. As reuniões dos diretores eram presenciais, então no cafezinho você perguntava: como é que você fez lá em São Miguel? Como é que você lidou com isso? Isso acabou, né? Porque nas reuniões online não dá tempo de você fazer esse informal, né? Então, eu acho que uma palavra bem objetiva, eu acho que a pandemia ressignificou muitas coisas, né? Ressignificou que o trabalho não é algo penoso, não é algo que eu tenho que sair de casa porque eu tenho que ir para o IFSC, porque eu tenho que ir para a indústria passar 8 horas lá. Teve gente que ficou doente porque estava em casa, né? Eu, sinceramente, eu também tive meus momentos difíceis, porque a Rosângela me conhece desde 2011, quando eu cheguei aqui. Eu sou uma pessoa de contato, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto, né, de movimento, eu não gosto de eu com computador, né? E ainda administrar toda a logística de uma família, né? Porque a gente se fechou dentro de casa, né? Com filhos, com esposa, com adolescentes, e tem toda uma dinâmica, né? A dinâmica do lar, que ela é boa, mas que a gente não estava acostumado. Então, eu lembro muito bem de um podcast que eu escutei essa semana para enaltecer aqui a ferramenta de vocês, do mais novo bilionário do Reino Unido. Tá? A fortuna dele é estimada em 31 bilhões de reais. E ele criou a ferramenta dele justamente na pandemia, enquanto estava cuidando da namorada dele, uma coisa assim, se eu não lembro bem direito dos detalhes, né? Então, assim, eu como professor de empreendedorismo, eu tenho que dizer que a pandemia foi um momento triste para a humanidade, ainda está sendo, mas um terreno fértil para o empreendedorismo. E aí o empreendedorismo não é só abrir um negócio. O empreendedorismo é você fazer algo diferente. É você dar uma aula diferente. É o aluno aprender de uma forma diferente. Isso é ser empreendedor, né? É a nossa instituição, por exemplo, conseguiu emitir um diploma digital, né? Que a gente achava que isso ia levar anos para se concretizar dentro do IFSC. A gente hoje emite um diploma de ensino médio de casa, né? A gente faz de casa, o aluno
tira de casa, na verdade ele nem imprime mais, né? Isso dentro do IFSC, em condições antes da pandemia, com todos os entraves burocráticos de legislação, nós íamos levar 10 anos para implantar, tá? Então, isso é empreendedorismo. Eu acho que vamos olhar para o lado bom da pandemia. Não há de se negar, né, a tantas perdas que a gente teve, né? Mas também perdemos coisas que nos faziam mal, né? Perdemos hábitos que nos faziam mal. Então, vamos ser positivos, né? Eu lembro muito bem, gente, até agora para mim vai ser uma coisa, uma abordagem diferente, né? Eu gosto muito de economia e gosto, quando tem tempo de estudar, eu sou um pequeno investidor na Bolsa de Valores. Em fevereiro, final de janeiro, fevereiro de 2020, nós começamos a receber, nesse grupo que eu estou, imagens da China construindo um hospital, não sei em quantos dias, gente caindo na rua, né, passando mal, sendo atendida. Aí, isso é verdade ou é mentira? Que a China ainda tem muitos mistérios lá que eles não divulgam e tal, né? Existe um filtro do que é divulgado lá na China. E era tudo verdade, né? Tanto é que, assim, o carnaval foi um crash da Bolsa de Valores no Brasil e no mundo, né? Porque daí socializaram-se todas as informações, né, da dimensão da pandemia. Então, acho que é um novo ritmo, né? Um novo olhar, um novo sentido para a vida, um novo significado para as relações, né? O local de trabalho não precisa ser algo que eu começo a me entediar só de pensar. Não, ele tem que ser gostoso, né? Ah, mas o ambiente onde eu trabalho não é gostoso. Em termos de gestão, a gente diz, te vira, arruma outro lugar. Inventa uma outra profissão. É sobre isso. Ou você vai ser um prostituto ou uma prostituta a vida inteira, né? Que vai fazer aquilo não porque gosta, mas porque ganha dinheiro, né? Então, isso, é esse significado. Eu sempre gostei muito de relações e de estar no local de trabalho. Estou em Xanxerê porque gostei, ou fiz essa opção pelo serviço público. E é esse significado que eu acho, ou ressignificado para algumas pessoas e confirmação para outras, tá? E vocês também são uma prova viva de que a gente tem um olhar positivo sobre a evolução que a gente teve nesses últimos tempos. A questão do contato a gente teve em geral mesmo. Inclusive eu, que sou uma pessoa mais de ficar em casa, ficar nos meus livros, escutar minha música, jogar meus jogos, sentia aquela saudade de sair no fim de semana para, sei lá, comer uma pizza, tomar um sorvete, ver o jogo do Vasco, que seja. Vasco ainda? Verdade. Mas enfim, estamos apertando o nosso horário um pouquinho, então vamos ir para a nossa última parte, que no caso vai ser a notícia. O edital número 22, que no caso vai ser para as inscrições do ano que vem, já está aberto no dia do 21, vai terminar no dia 1, 10 desse ano. Então quem tiver vontade de estudar na instituição do IFSC pode ir atrás desse edital, tá bem certinho no site. E a princípio seria isso. Muito obrigado a todos pela participação, por dar essas opiniões, por ligar a câmera e dar um tempinho pra gente. A gente aprecia muito isso. Obrigado, Luan. Então, a satisfação foi minha, foi nossa, né? Um prazer estar aqui com vocês. E da longa aí ao FederaCast, que cumpre a sua missão de informar, né? Comunicar. Então, obrigada pelo convite. Meninos e Rosângela, gratidão aí pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. E eu sempre tenho dito uma coisa, que a gente é responsável por aquilo que cativou. Vocês criaram um podcast e certamente serão convidados para outras missões aí que a gente tem, né? Falar sobre ingresso e tantos mais que eu já estou pensando aqui. Parabéns, tá? Fiquem bem. Espero reencontrá-los em breve lá no IFSC ou aqui mesmo. Eles estão arrasando já, né? Deram show aí, parabéns. Parabéns. Olha, show mesmo, tá?
Estou mesmo. Vocês estão de parabéns. Fico com muita gratidão de estar com vocês aqui hoje. Desde os bastidores, né, professor Ricardo, o convite que nós recebemos, a forma como foi feita agora, a mediação aí, show de bola, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais. Até. Até mais. Até. Fazer o encerramento, então, pessoal. Despeçam aí de vocês. Bom, é isso aí, encerramento, mano. Então tá. Deixa que eu faça o nosso encerramento, eu falo por todos, então. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou no dia de hoje. Já que vocês não falam. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí nessa live. Então, acredito que dentro de 2 semanas estaremos com mais episódio. Continue seguindo nossas redes sociais, se inscreva lá no canal do YouTube e ative as notificações lá também. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Eu achei que já tinha finalizado.